benefícios que eu quero alcançar. Entre eles estão o aumento da produção e do lucro, redução de custos com manutenção. Como é que a gente quer reduzir esses custos? Através da prevenção de falhas e paradas não planejadas, e com isso tudo, alcançar melhoria da segurança e confiabilidade dos processos através do monitoramento do processo. Aqui eu tenho um esquema gráfico ilustrativo de como é que a minha tese está dividida, e a gente acabou dividindo ela em duas partes. A primeira parte, ela traz como objetivos e contribuições a auditoria e diagnóstico de malhas de controle. E também ela traz a detecção de padrões golfantes, que é um problema que a gente encontra nas unidades offshore de produção de petróleo. E a segunda parte, então, é a parte de vida útil remanescente. Nessa etapa, a gente vai ter como objetivos e contribuições a utilização de modelos de regressão para estimar a vida útil e a proposta de um novo algoritmo de atualização automática de parâmetros destes modelos de regressão. E também a gente vai trazer um ambiente virtual da unidade estudada. Como contribuição em comum dessas duas partes, a gente tem métodos que são computacionalmente eficientes e fáceis de ser adaptados. Então, vou começar aqui na parte 1, que é a parte de auditoria e diagnóstico de malhas de controle. Aqui eu tenho um esquema simplificado de como é que funciona o sistema de elevação de petróleo, onde a gente tem um conjunto de tubulações que saem do reservatório até a plataforma. Isso nos traz algumas dificuldades, entre elas também o formato do terreno e como é que a gente faz para monitorar e alcançar a produção de petróleo. A gente monitora através de uma pressão lá embaixo no reservatório, que é PDG. E quanto menor a PDG do poço, maior a produção de petróleo. Logo, eu preciso baixar essa pressão. E como é que eu controlo essa pressão? Através de uma válvula choke. Então, no nosso caso, a PV, né, a variável de processo, vai ser PDG, e a variável manipulada é a válvula choke. Só que, como eu disse, é um sistema complexo que envolve formações de terreno e tubulações. Então, a gente pode ter ocorrência de golfada, que ela se manifesta através de oscilação com aumento de amplitude. Mas, da onde vêm essas golfadas e o que elas implicam? Elas são um fluxo intermitente de gás e líquido, ou seja, a gente vai ter períodos que acumula gás e baixa pressão, e depois o líquido vem e empurra e a gente vai ter essas flutuações de pressão. Isso vai implicar em dificuldades operacionais e perdas significativas na produção, porque quando ocorre a golfada, a gente vai precisar ou fechar a válvula choke e começar de novo, ou voltar para um set point mais alto, ou seja, de pressão maior. Aqui, então, eu mostro o diagrama de Hopf, que a gente chama, né? Que essencialmente a gente mostra que a PDG ela vai diminuindo conforme a gente abre a choke, mas vai chegar um ponto, que é o ponto da bifurcação de Hopf, que a partir desse ponto a PDG vai começar a operar em ciclo limite, onde a gente teria a PDG teórica no equilíbrio e os máximos e mínimos do ciclo limite. Então, a partir desse ponto, a gente não vai ter essa PDG teórica, né? A gente vai ter esses máximos e mínimos, que são essas flutuações de pressão que eu comentei. E como é que a gente previne isso? Através da choke, de abertura da choke, né? E através da injeção de gas lift. O gas lift ele consegue deslocar esse ponto Hopf, né? Que é essa da bifurcação. E quando a gente injeta gas lift, a gente vai deslocando esse ponto Hopf aqui para aberturas maiores de choke. Mas aí, bom, então a gente pode ficar injetando gas lift para sempre. Não, na verdade a gente tem vários postos de petróleo e a gente precisa otimizar essa vazão de gas lift. Então aqui eu tenho um exemplo, um estudo de caso real, com dados reais de planta, e a gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter dois set points estáveis. A gente nota que, primeiro a gente partiu de um set point controlado, foi dado um degrau na PDG, ou seja, baixou a PDG e aumentou a abertura de válvula, manteve a estabilidade e baixou novamente para um outro set point, que é esse set point aqui de 143 bar. Quando chegou nesse novo set point, a gente percebe que a oscilação a oscilação e amplitude, houve presença de oscilação com aumento de amplitude que caracteriza a golfada.
tanto na PV quanto na MV, ou seja, nosso sistema, nossa malha de controle estava perdendo estabilidade. O que o operador fez para controlar esse poço? Ele retornou para um set point estável, mas note que ele não retornou nem para este set point, nem para esse. Ele retornou lá para cima para garantir que fosse possível controlar este sistema novamente. E quanto mais cedo a detecção da golfada, melhor. Por que eu digo isso? Voltando aqui, né? Quando é que seria possível a gente detectar a golfada? Essa é a grande questão, é a pergunta que a gente faz no momento. Mas então, por que, agora sim, por que a gente tem que detectar a golfada antecipadamente? Aqui eu tenho 3 cenários que eu utilizei através da simulação do FOWEN, que é um modelo de simulação para escoamento multifásico. A gente tem, no primeiro, nessa figura A, a gente tem uma detecção antecipada, então note que a oscilação ela começou a estar presente e a gente detectou e voltou para um set point relativamente um pouquinho maior do que a gente estava operando. Depois, na figura B, a gente tem uma detecção de um tempo intermediário, que a gente percebe nessa figura B que foi mais difícil de estabilizar a malha de controle em relação à figura A, mas foi possível estabilizar ela de novo para aquele mesmo set point. Agora, quando a gente tem uma detecção tardia, nessa figura não ficou muito bem, então vou dar o zoom. Eu tentei retornar para o mesmo set point da figura B e A, no momento que houve a detecção da golfada, mas note que nesse caso aqui da detecção tardia não foi possível estabilizar o sistema malha de controle. Então, é por isso que a gente precisa ter uma detecção antecipada para poder tomar a melhor ação possível para estabilizar a malha de controle. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai, através da função de autocorrelação, tanto para MV quanto para PV, a gente vai criar o nosso diagrama de autocorrelação cruzada, entrada-saída, que é o nosso IOCAD, que é a sigla dele em inglês. E por que utilizar autocorrelação? Autocorrelação tem algumas vantagens, que são, entre elas, identificar padrões. Então, por exemplo, quando tem um sinal oscilatório, essa oscilação vai ser percebida pela autocorrelação. A autocorrelação também consegue normalizar o sinal, porque ela varia de -1 a 1, sendo que o primeiro valor sempre vai ser 1, porque é o sinal no tempo autocorrelacionado com ele mesmo. A autocorrelação ela tem o benefício de filtrar ruído branco. Ela também vai para, independente da série temporal que a gente aplicar, a autocorrelação ela vai partir do mesmo ponto, que é esse ponto de igual a 1. E quando os dados não estão autocorrelacionados, que é o nosso caso, derrubei aqui o negócio, que é o nosso, para o nosso caso de malha de controle, significa que nossa PV ou MV está com bom desempenho. Por quê? Porque quando eu não tenho autocorrelação, significa que eu estou, de certa forma, com uma estabilidade e bom desempenho. Faltou explicar aqui que é a autocorrelação em si, né? A autocorrelação é o quanto medições passadas influenciam trazendo aqui para o nosso dia a dia, né? Quanto minhas atitudes passadas influenciariam minha atitude atual. Então é isso. Por isso que a autocorrelação no lag 0, né? No lag inicial é 1 e a tendência é que ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então aqui está o IOCAD, onde um dos eixos é para MV e outro eixo é para PV. Na figura A, aqui a gente tem para uma situação em que temos um bom desempenho da malha de controle. Note que, nesse caso aqui, os eixos estão com uma espécie de zoom, né, de -0.2 e 0.2, lembrando que a autocorrelação ela vai de -1 a 1. Na figura B e na figura C, a gente tem uma situação de rejeição de distúrbio para malhas de controle diferentes. Na figura B, a gente nota que tivemos uma rejeição de distúrbio melhor em relação à figura C. Por quê? Justamente porque os dados ficaram mais próximos à origem, ou seja, menos autocorrelacionados. Se a gente comparar com a figura C, eles se espalham entre os limites da autocorrelação, que é esses -1 e 1. Notem aqui, na figura B, de novo, que eu não
que o gráfico está com uma espécie de zoom aqui nos eixos. E na figura D a gente tem uma situação em que há oscilação na malha de controle. Ou seja, ela fica variando de -1 a 1 e totalmente dispersa num ângulo de 45 graus. E a partir do IOCAD, a gente desenvolveu 4 indicadores. Nós poderíamos utilizar o IOCAD para monitorar o desempenho da malha de controle de forma visual. Mas em termos logísticos e operacionais, fica difícil ter que ficar visualizando um diagrama para cada malha de controle. Então, por isso que a gente desenvolveu 4 indicadores, que nada mais estão traduzindo em palavras o que, ou em números, né, no caso, o que está sendo visto no IOCAD. Então, a partir disso, a gente desenvolveu o ITAI, a variância do erro da autocorrelação, o R quadrado e o valor P do teste estatístico de Levin. E para esse caso específico das golfadas, a gente comparou o desempenho com o método de detecção de oscilação. Por quê? Justamente porque a golfada ela se manifesta com oscilações e aumentos de amplitude. E quando esses indicadores atingirem um limite determinado, é constatado então um padrão golfante. Então aqui a gente tem os resultados para aquele estudo de caso inicial que eu apontei. A figura A, B, C e D são os nossos indicadores, aqui estão aplicados em janela móvel, assim como o método de detecção de oscilação, na figura E. O que a gente percebe? No instante em que ocorreu essa golfada nesse poço, a gente consegue determinar de forma clara, principalmente pelos indicadores R quadrado e valor P do teste estatístico de Levin. Também é possível detectar pelo ITAI e pela variância do erro da autocorrelação, porém estes são mais sensíveis a mudanças de set point, que são estes picos aqui. No método de detecção de oscilação, não fica tão evidente. A gente percebe aqui o padrão que houve na golfada, mas a gente percebe esse padrão em outros instantes também. E por que isso ocorre? Porque é normal que haja pequenas oscilações justamente para reduzir os efeitos da golfada no sistema de elevação de petróleo. Então, por isso que o método de detecção de oscilação ele vai acusar em outros momentos também essa presença de golfada e por isso que talvez ele não seja o melhor método possível. Mas em relação aos indicadores do IOCAD, a gente consegue ver especificamente aqui destacado em vermelho, que eles conseguem separar exatamente onde ocorreu a golfada. E traduzindo isso em palavras, a gente teve neste instante aqui que vamos aproximar para t igual a 95 horas, a ação real do operador, que foi retornar para um set point bem elevado, mas com os nossos indicadores propostos, a gente conseguiria detectar essa golfada em um tempo de aproximadamente 70 horas, ou seja, a gente está falando com 25 horas aproximadas de antecipação, né? Ou seja, como comentei anteriormente, a gente não precisaria voltar tanto o set point, porque tudo isso envolve produção e lucro, né? Dinheiro. Mas até agora eu estou falando de detecção de golfada, mas quem é a causa dessa perda de estabilidade, né? Existem alguns, uh, existem alguns candidatos a serem a causa, né? A nossa ideia é ajudar nosso cachorrinho detetive aqui a encontrar o culpado. É um modelo de planta, porque o que acontece? Em modelos não lineares, que é o caso da extração de petróleo offshore, a gente precisa obter um modelo linearizado, né? E quando muda esse ponto de operação, ou seja, quando o sistema é perturbado, seja por um distúrbio ou pela mudança de set point, esse modelo de planta tem alteração, que no caso é o nosso ciclo limite ali que eu comentei anteriormente. Então, é o modelo de planta ou é o ajuste do controlador que está levando à instabilidade? Ou um terceiro, né? É a propagação de distúrbios oscilatórios. O que acontece? Quando tem malhas de controle anteriores à malha de controle que a gente está estudando, essas malhas de controle anteriores podem estar produzindo respostas oscilatórias. Isso vai implicar que a nossa malha de controle que estamos estudando no momento também possua oscilações, mas nesse caso, a oscilação dela é uma oscilação controlada, com uma amplitude constante, não com um aumento de amplitude, que é o caso da golfada. E a partir disso, então, a gente desenvolveu o IOCAD, só que daí em coordenadas polares. E aqui eu estou trazendo o mesmo exemplo dele que eu mostrei anterior, só que nessa versão polar.
a gente tem na figura A com um desempenho bom, a gente percebe que se a gente traduzir esse IOCAD em versão polar num alvo, a gente tem bem no centro do alvo quando é um bom desempenho, e quanto mais distante desse centro, pior é o desempenho. Então, aqui a B e a C, que é a situação em que nós temos rejeição de distúrbio, a gente percebe que claramente a figura B, a malha de controle representada pela figura B, tem uma rejeição de distúrbio melhor que a malha de controle representada pela figura C. E aqui a figura D é a mesma situação em que há oscilação na malha de controle. Aqui comparando os dois cenários, né, do WildCAD, a gente não precisa, tem opinião pessoal, né? No WildCAD polar a gente tem é mais fácil visualizar todas essas conclusões que eu comentei. E a partir do WildCAD polar a gente desenvolveu mais dois indicadores. Só que estes indicadores, diferente do WildCAD anterior, que são aplicados na MV e na PV, estes são calculados para a malha de controle no todo, né? Que é o raio médio e o ângulo médio absoluto das coordenadas. Esse tem o objetivo de auxiliar os 4 indicadores propostos anteriormente a monitorar o desempenho da malha de controle. Então, só para deixar claro que eu acabei não frisando anteriormente, os 4 indicadores anteriores estão aplicados tanto para MV quanto para PV. E isso nos ajuda a ter uma ideia se a MV está trabalhando tá trabalhando demais, está com alta variação ou não, é a mesma coisa para PV. E aqui eu trouxe 4 cenários que eu utilizei o FOAM para simular. Como eu já comentei, é um modelo dinâmico para sistemas multifásicos. No cenário 1, a gente vai ter um bom desempenho, que é através a gente gera um distúrbio de gas lift e a gente percebe que a malha de controle no cenário 1, a partir do distúrbio, ela conseguiu manter estabilidade. No cenário 2, a gente vai ter uma alteração da dinâmica da planta. Notem que as vazões de gas lift aqui no cenário 2, ela é menor que do cenário 1. Logo, a gente está mais perto do HOP, então esse distúrbio acabou gerando o ciclo limite. No cenário 3, a gente altera o ajuste do controlador, e no cenário 4, a gente gera um distúrbio oscilatório na vazão de gas lift, né? Então, a partir do distúrbio gerado, a vazão de gas lift passa a ser oscilatória, logo a resposta também é oscilatória da PDG. E notem que no B e no C a gente tem perda de estabilidade, com aumento da amplitude, com oscilação e aumento de amplitude. Então, como é que a gente usa esses novos indicadores para fazer o diagnóstico, a auditoria e o diagnóstico? Aqui, tracejado vermelho, a gente tem o momento do distúrbio gerado. Notem que para o R médio, né, para o raio médio, antes desse distúrbio gerado, a gente tem valores bem baixos, que caracterizam, então, um bom desempenho da malha de controle. Ao mesmo tempo, no ângulo médio absoluto, a gente tem uma alta variabilidade. Isso é condizente, porque quanto menor o raio, maior a variabilidade do ângulo, e quanto maior o raio, menor a variabilidade do ângulo. Então, isso que eu acabei de comentar, são características de bom desempenho da malha de controle. A partir do distúrbio, então, começando pelo cenário 1, a gente vai ter pico gerado tanto no raio médio quanto no ângulo. Esse pico é gerado pela perturbação inserida na malha de controle, e logo após esse pico a gente tem o raio médio volta para os padrões baixos que ele tinha anteriormente, e o ângulo ele volta a ter aquela variabilidade que ele tinha antes do distúrbio gerado. Para o cenário 2, que é o cenário em que houve a mudança de dinâmica do modelo de processo, né? A gente tem um pico gerado pelo distúrbio realizado. A partir desse pico, a gente percebe que, então, o pico no raio médio, né? Esse valor de raio começa a aumentar até cruzar os limites que a gente definiu. No ângulo, a gente percebe que a gente teve o pico. Deixa eu botar aqui na lupa. A gente teve esse pico aqui rosa. E a partir do pico, a variabilidade dele baixou, diminuiu. Então, aqui a gente tem as características de perda de desempenho. No cenário 3, a gente percebe no raio que o raio, novamente, ele cresceu a partir do distúrbio gerado.
mas, no ângulo médio absoluto a gente percebe que não houve o pico aqui, que é essa curvinha preta aqui. A gente percebe que ele reduz a variabilidade dele, hã, devagar, né, lentamente, até chegar numa variabilidade pequena. E notem também que no cenário 4 a gente não tem esse pico de perturbação, né, a gente tem simplesmente o raio aumentando até cruzar o limite e o ângulo diminuindo a variabilidade dele lentamente. Cenário 4, então, que é o cenário do distúrbio oscilatório, propagação de distúrbio oscilatório, a gente tem que após a perturbação inserida, que é a curva azul aqui, o cenário 4, a gente tem um aumento no raio, assim como no cenário 3 a gente não tem esse pico gerado pela esses picos aqui no rosa, que também dá para ver um pico e depois tenta descer e sobe de novo. No azul e no preto a gente não tem esse comportamento de pico, eles simplesmente sobem, eles aumentam. E no ângulo a gente percebe o pico gerado e a redução de variabilidade. Então a gente consegue ver, por estes cenários, que é possível fazer auditoria e diagnóstico hã, do problema que está causando na malha de controle. Então, a partir disso, como eu comentei, ele permite auditoria e diagnóstico da perda de desempenho. Eu preparei uma tela suplementar que eu mandei, que corrobora isso que eu acabei de comentar aqui. Mas o IOCAD também pode ser utilizado para comparar o desempenho da malha de controle com uma malha de controle de referência. E como é que a gente pode fazer isso? Através dos parâmetros do controlador, a gente consegue, de forma simples, encontrar um modelo de planta de referência para o controlador. Isso a gente faz com o método de sintonia de controladores, ou seja, seria o caminho inverso que a gente está acostumado a fazer. Então, dessa forma, a gente pode obter o modelo de processo que seria cada metade do controlador. Então, aqui eu trouxe um exemplo em que tem a variável de processo e a variável manipulada. Em azul, a gente tem a entrada e a saída da malha de controle, que seria a real, e em laranja, a gente tem a simulação da malha de controle de referência. E a partir disso, então, a gente pode utilizar os indicadores do IOCAD para comparar esse desempenho. E como é que a gente faz isso? Também aplicados em janela móvel, aqui eu trouxe um exemplo do R². Aqui a gente tem o R² para malha de controle de referência, essas duas janelas são as mesmas, e a gente consegue calcular, então, a área embaixo dessa curva, tanto para malha de controle de referência quanto para malha de controle real, né? E a partir disso a gente consegue obter um, um, um indicador de desempenho, que eu chamei de CPI, que é a razão dessas áreas. Ou seja, se esse indicador for menor que 1, a gente diz então que o desempenho pode melhorar. Se o indicador for igual a 1, a gente vai ter um desempenho idêntico, e se por acaso o indicador for maior que 1, a gente vai ter um desempenho, que o desempenho da malha de controle é melhor em relação ao desempenho da malha de controle de referência. Olhando esses dois gráficos aqui, a gente consegue ver que, neste caso aqui, com certeza esse indicador daria menor que 1, em torno de 0,5, se eu não me engano. Então, trazendo aqui os, ah, os resultados que a gente obteve, aqui a gente vai ter ITAI, os 4 indicadores da forma cartesiana do IOCAD, aplicados tanto para PV e MV e PV e MV de referência, e os 2 indicadores da forma polar do IOCAD. E calculando então esse CPI, né, que é o nosso indicador de desempenho do controle, a gente, aqui estão eles, né, a gente pode concluir que os itais, as variâncias do erro, os R² e o raio médio, eles retornam valores confiáveis em relação ao desempenho da malha de controle, visto que os valores são menores que 1, e a gente consegue observar que a malha de controle real ela tem um desempenho inferior à malha de controle de referência que a gente simulou aqui. Já os valores P e o ângulo médio absoluto, eles não trazem valores condizentes. Logo, eles não são confiáveis para ser utilizados. Isso porque o teste de Levene, ele calcula a semelhança das variâncias, e isso só vai ocorrer quando tiver oscilação. Da forma como a gente está calculando, né, só vai ocorrer quando houver oscilação na malha de controle. E o ângulo médio absoluto está muito mais ligado a questões de variabilidade dele. Então, a gente não vai conseguir utilizar ele para
para comparar desempenho. E isso tudo também está no material suplementar. Então, como conclusões aqui para fechar esse capítulo, a gente percebe então que o IOCAD ele permite o monitoramento do desempenho da malha de controle. Ele também possibilita a detecção antecipada da golfada na produção de petróleo. Ele ajuda no diagnóstico da perda de desempenho e ele também permite a comparação com o desempenho de referência. Logo, o nosso cachorrinho detetive que estava procurando o culpado, agora ele está faceiro. E ele é aplicado em malhas de controle reais e simuladas. A parte de detecção de golfada a gente já publicou um artigo, então quem quiser pode obter mais detalhes no artigo publicado. Entrando na parte 2, então, que é vida útil remanescente. A unidade que a gente vai estudar é TSA, para desidratação do gás natural. E por que a gente precisa desidratar do gás natural? Porque a umidade ela pode causar corrosão da tubulação e formar hidratos, que seriam algo semelhantes a pequenas pedras de gelo e entupir a tubulação. Então, como é que funciona esse estudo de caso? O gás, como eu falei, retirar a umidade do gás natural. O gás natural úmido ele passa por leitos fixos de adsorção, que são dois, né? Nesse caso, a gente tem 3 leitos fixos, 2 ficam em adsorção e um em regeneração. Estes 2 estão em adsorção. E o gás seco segue adiante. E uma parte desse gás ele é coletado para regeneração. Então, para regeneração ele precisa ser aquecido, porque o TSA é justamente a mudança de temperatura que causa a adsorção e a regeneração. E depois de aquecido, ele passa pelo leito fixo que está regenerando, então ele faltou a palavra, ele é resfriado para voltar então para a etapa de adsorção e seguir o processo. Então a gente tem algumas medições que estão disponíveis e outras que não estão. Nos leitos fixos a gente tem apenas a avaliação de pressão e a temperatura. Na entrada a gente tem composição, vazão de adsorção, pressão, temperatura. A gente não tem a medição de umidade na entrada. Na saída daí a gente tem a pressão, a vazão e a umidade. E algumas medições que estão indisponíveis, que são a vazão individual na adsorção. Na adsorção a gente tem apenas a vazão total, que entra nos 2 leitos fixos, e a gente não tem a umidade no leito fixo, ou seja, em cada leito a gente não tem essa medição. E os problemas operacionais dessa unidade envolvem a presença de água líquida. A água líquida ela degrada a estrutura da peneira molecular para adsorção. Contaminantes na alimentação, esses contaminantes podem competir a adsorção com gás natural, com a umidade ali do gás natural. Uma regeneração inadequada também é um problema operacional. Se a gente aquecer muito rápido o gás para fazer a regeneração, ele pode gerar água líquida dentro da peneira. E tudo isso vai me gerar uma consequência que é o breakthrough prematuro. E o que é o breakthrough? É quando começa a escapar a umidade lá no final. Ou seja, a gente quer tirar a umidade e acaba não... o breakthrough ocorre quando essa umidade acaba passando pelas peneiras. Isso implica na diminuição do tempo de ciclo. E, por consequência, diminuição na vida útil do leito fixo. Aqui eu tenho um esqueminha que mostra como é que funciona esse switch, né, esse chaveamento. Então, enquanto um leito está em adsorção, está no início de adsorção, o outro está na metade dessa etapa, e o terceiro está na regeneração. Após daí, um outro leito, então, passa a estar na metade da sua adsorção, o que estava na metade entra em regeneração, e o que estava em regeneração entra para adsorção. Aqui apenas traduzindo em números a importância de melhorar essa operação é que um aumento de 10% na vida útil destes leitos implicam em torno de 10 milhões de dólares por ano. Então, como eu comentei, como o breakthrough ocorre e o breakthrough gera diminuição do tempo de ciclo, uma variável crítica para monitorar o desempenho passa a ser o tempo de ciclo de adsorção-regeneração. E como é que a gente pode fazer isso? Em geral, existem 2 métodos. Os modelos dinâmicos, que exigem uma maior precisão teórica, e eles também são bons quando a gente não tem tantos dados disponíveis, e os métodos baseados em coleta de dados, que são mais utilizados quando a gente tem uma grande quantidade de dados. E eles não exigem conhecimento físico detalhado. E dentro desses métodos de coleta de dados, existem
os métodos probabilísticos que utilizam a inferência bayesiana, e o que eu estou propondo agora é utilizar modelos de regressão. A grande vantagem em relação ao modelo de regressão comum é que a inferência bayesiana ela tem questão probabilística e a atualização do comportamento estocástico a cada nova medição. Então, ilustrando isso que eu estou dizendo, imaginem que a gente está no tempo TK aqui, a gente está medindo a degradação do nosso leito fixo, a gente quer prever quando é que ele vai cruzar o limite aceitável da degradação. Então, para ajudar nessa estimativa, eu propus um algoritmo de atualização automática de parâmetros. Ele consiste em duas etapas, né? A primeira é fazer o ajuste dos parâmetros, dos modelos de regressão, considerando uma base de dados de referência. E a partir disso, a gente vai para a segunda etapa. E essa segunda etapa consiste em atualizar esses parâmetros ou não, baseados em parâmetros de tolerância e tentativas. E esses parâmetros de tolerância vão decidir se eu preciso atualizar os parâmetros, logo eu preciso atualizar a estimativa da vida útil ou não, eu posso manter a estimativa baseada no modelo de referência. Dessa forma, a gente tem um algoritmo que, de certa forma, é simples e também é eficiente computacionalmente para estimar a vida útil remanescente. E a gente aplica três funções, a linear, a logística e o modelo de Hill, sendo que a logística e o modelo de Hill são derivadas da função sigmoide. Aqui um exemplo de como esse algoritmo funciona. Imagina que a gente tem essa nuvem de dados e a gente fez o ajuste de referência. E a gente obteve os parâmetros desse ajuste de referência. Agora imaginem que a gente tem uma nova base de dados e o algoritmo calculou, baseado nos parâmetros de tolerância definidos, ele decidiu manter estes parâmetros que ele estava utilizando. Imagina que a gente tem, então, uma terceira base de dados. Daí, nesse caso, o algoritmo percebeu, bom, preciso atualizar, porque senão teria uma estimativa de vida útil muito discrepante da realidade. Então, agora sim, ele atualizou os parâmetros. Então, aqui a gente começa a entrar no nosso estudo de caso de verdade. Aqui eu tenho os dados de tempo de ciclo. A gente percebe que em azul a gente tem os dados crus, né, os dados originais. Em vermelho tem um filtro que eu utilizei e em preto tem a aproximação polinomial baseada nesse filtro utilizado. E por que eu usei tanta coisa para suavizar os dados assim? É porque a gente precisava, principalmente para a inferência bayesiana, mas depois eu vou comentar mais isso, a gente precisava de que os dados mostrem que a curva seja condizente, seja clara e específica, mostrando o decaimento do tempo de ciclo. Embora a gente consiga visualizar aqui nos dados originais, mas a gente tem muito ponto fora da curva, né? Literalmente. Então, mas a gente percebe, mesmo usando os dados originais, que o tempo de ciclo diminui ao longo dos ciclos. E quais são esses problemas que geram esses pontos fora da curva aqui nos dados originais e que precisam que eu utilize esses filtros? A gente teve muito problema de sensor falha de serviço, falha de comunicação entre os softwares que coletam os dados, alguns momentos que não houve aquisição de dados, então tudo isso acabou dificultando e gerando esses outliers que a gente está vendo. E é por isso que eu estou usando daí a aproximação polinomial para ter um ajuste mais suavizado. E a partir desse ajuste, dessa aproximação polinomial, eu posso obter, então, meus ajustes de referência que vão ser a base do algoritmo proposto. A gente percebe, então, aqui que a gente tem o ajuste linear, por óbvio, ele teve um ajuste ruim, mas que as funções logística e de Hill tiveram ajustes interessantes em relação a esse decaimento do tempo de ciclo. Então, aqui eu simulei essa base de dados, que é um conjunto de dados semelhante ao modelo de referência. A gente percebe aqui na figura B que as funções propostas e utilizadas com o algoritmo elas não atualizaram suas estimativas, sendo que o modelo de Hill e o modelo logístico tiveram estimativas próximas da vida útil real, que é essa curva preta, no caso o número de ciclos remanescentes, né? E a inferência bayesiana, que é a curva azul, ela foi atualizando as estimativas a cada novo ponto coletado. Também percebam que a inferência bayesiana sofre muito com a presença de ruídos no sinal. Então aqui o que eu comentei, né, que o modelo logístico e o Hill tiveram boas estimativas e a bayesiana foi atualizando essa predição a cada novo ciclo. Então agora uma nova base de dados também simulada,
onde a degradação é mais rápida, ou seja, esse leito fixo simulado aqui degradou mais rápido que o modelo, que o dado utilizado como referência para o algoritmo. A gente percebe novamente que a inferência bayesiana ela foi se atualizando a cada novo ciclo, sendo que a partir do ciclo 300 aqui ela começou a ter uma estimativa próxima da realidade, né? Os modelos de regressão eles sofreram um pouco mais, sendo que especificamente o modelo de Hill, a partir do ciclo 400, começou a ter uma aderência um pouco maior e mais próximo do final da vida útil já teve um resultado mais condizente. E quando a degradação é mais lenta, que é essa outra base de dados, a gente tem essas conclusões semelhantes, então, sendo que, novamente, a inferência bayesiana ela vai se atualizando a cada novo ciclo e ela tende a estimar a vida útil, tende a ser mais precisa um pouco antes do que os modelos logísticos, principalmente o modelo de Hill, nesse caso, não teve desempenho bom. Então, conclusões desse capítulo aqui, para fechar. O tempo de ciclo de absorção e regeneração como uma variável crítica ele se mostra uma boa opção, dado que é evidente o decaimento do tempo de ciclo a cada novo ciclo. Inferência bayesiana versus modelo de regressão, como eu comentei, a inferência bayesiana ela teve um desempenho um pouco superior, só que eu saliento que a inferência bayesiana ela sofre muito na presença de ruídos. Isso se dá porque ela é baseada no processo de Wiener, que depende apenas da medição atual. Então, resumindo, se a medição atual for um dado ruim, ela vai ter uma estimativa ruim, coisa que não acontece fato que não acontece com o modelo de regressão, né? Mas, do ponto de vista prático, estimar esses ciclos remanescentes não é o ideal. Por quê? Porque como o tempo de ciclo vai variando ao longo do tempo, eu não consigo determinar uma data exata de quando teria que ser essa manutenção utilizando apenas o tempo de ciclo, dado que eu estou estimando o número de ciclos remanescentes. Mas aí a gente tem uma solução, que é uma nova abordagem, que é a necessidade de monitorar, como a gente comentou, né, como eu comentei ali anteriormente, a gente tem algumas medições indisponíveis, e por isso eu posso aproveitar e, a partir dessa necessidade de um monitoramento maior da unidade, arranjar formas de acessar variáveis que antes estavam indisponíveis. E uma delas é o volume absorvido pelo leito fixo e utilizar esse volume como uma variável de degradação. E assim eu posso estimar a data da falha, estimar a data que teria que ser a manutenção do leito fixo. Então a gente teria aqui um exemplo de gêmeo digital da unidade TSA. E como é que a gente começa estimando esse volume absorvido? Através de um balanço de massa que a gente faz. E esse balanço de massa essencialmente consiste em determinar em que fase eu estou, se é absorção ou desorção ou regeneração, e identificar se eu estou tendo um breakthrough ou não. Como que eu identifico se eu tenho breakthrough? Se no período de 1 hora a média da umidade de saída é maior que 5 ppm. Daí eu determino que eu tive breakthrough naquele momento. E assim eu consigo acessar variáveis que antes eu não tinha conhecimento, né? Não conseguiria ver pelas medições disponíveis da unidade. E uma delas é o volume absorvido quando ocorre breakthrough. E a partir disso a gente pode ter uma nova variável de monitoramento. Então aqui como exemplo eu trouxe o volume absorvido estimado. A gente percebe que ele tem uma característica de decaimento semelhante que o tempo de ciclo, mas a gente vai ter algumas incertezas nesses dados, justamente porque a gente carrega a identificação do tempo de ciclo para calcular o volume absorvido, então toda aquelas incertezas que tem no tempo de ciclo vão ser transportadas para o volume absorvido, e a gente também vai ter que calcular a umidade da entrada, que a gente não tem. Isso também pode gerar incertezas. E a gente não tem a vazão individual de cada leito fixo. Mas, em linhas gerais, a gente pode dizer que o tempo de ciclo diminui e o volume absorvido diminui também. Então, a gente pode obter agora a data do fim da vida útil. Aqui a gente trouxe uns resultados que a gente obteve, em que a gente sabe que esse leito fixo ele passou por manutenção no segundo semestre de 2023, e eu escolhi 4 datas para fazer essa estimativa do fim da vida útil. A gente pode notar que no dia 1º de janeiro de 2023, baseado na função logística, utilizando o algoritmo que foi proposto, e a inferência bayesiana, a gente tem estimativas próximas do que foi a intervenção real do leito fixo.
mostrando que esses dois métodos são interessantes para estimar a vida útil remanescente do leito fixo de adsorção do gás natural. Então, conclusões desse capítulo, então, a gente conseguiu acessar variáveis que antes não estavam disponíveis, ou seja, a gente tem um monitoramento maior da unidade. O volume absorvido no breakthrough como uma variável de monitoramento é uma boa variável, visto que eu consigo estimar a data da falha e programar melhor a manutenção do equipamento. E todos esses métodos estão implementados no dashboard para monitoramento em tempo real. Essa parte aqui da TSA já está no dashboard lá da Petrobras trabalhando e gerando resultados. Os próximos passos, então, do meu doutorado, né? Que eu estou terminando, mas que eu pretendo seguir esses métodos que eu estou fazendo. Estender o IOCAD para uma versão multivariável. A gente já está avaliando isso num separador gravitacional. Utilizar essas metodologias, eu falo todas que eu apresentei aqui na identificação de falhas da PSA para purificação de hidrogênio e determinar a vida útil remanescente de válvulas de controle para reinjeção de água em postos de petróleo. E se eu puder resumir aqui, indo para o final da apresentação, qual é a ideia final desse trabalho, qual foi a ideia que moveu toda a minha tese, nada melhor que analisar o símbolo do Genscope. Por quê? Porque nesse símbolo a gente tem a conexão do mundo real, que é a planta industrial, com o mundo virtual, que é todos esses métodos que a gente está desenvolvendo e que a minha tese ajuda nesse desenvolvimento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Oi? Obrigado. Ah, tá. De nada. Eu não sei se o Jorge quer voltar. Deixa eu... Por mim, tudo bem, Jorge.